O nome que foi utilizado pela primeira vez em 2020 pelo Vitalik, né? O Vitalik Buterin, né? Do Ethereum, um dos criadores do Ethereum. Porém, uma tecnologia que já está sendo estudada desde 2016, galera. Isso mesmo, um ano depois da criação do Ethereum, já estavam desenvolvendo algo em torno dessa tecnologia. Então, vou falar para vocês sobre a abstração de contas. Eu criei um artigo sobre ela, destrinchando tudo sobre ela. E aqui eu vou sintetizar nesse vídeo, claro. E o mais importante, né? O porquê dessa tecnologia tão importante, que pode direcionar a gente a achar bons protocolos que na próxima rodada de alta podem estar à frente de outros protocolos. Isso é muito importante, vocês vão entender tudo por quê, beleza? Então depois da vinheta, vamos que vamos. Hope, fala galera, Catalão aqui do canal Hope Crypto falando com vocês. Bom, primeiramente, vocês podem perceber que tem um QR Code aqui, o QR Code da minha mentoria, tá galera? Você às vezes tá perdido aí, tá investindo seu dinheiro numa porrada de porcaria, não entende de nada dos fundamentos. Bom, essa mentoria é pra você, tá? Pra te direcionar nesse mercado, tá? Botar sua cabeça no lugar, mostrar os fundamentos pra você e, claro, né, minha linha de raciocínio, beleza? Então é isso aí. Agora, vamos embora, vamos aqui pro nosso vídeo, né? Falar sobre abstração de contas. Vamos lá. Bom, galera, eu criei esse artigo aqui sobre abstração de contas. O artigo ficou, não vou dizer longo não, ficou um tamanho razoável, só que óbvio, não vou chegar aqui e vou ler pra vocês, que não faz sentido algum, né? É só vocês lerem, né? Eu posso deixar o link aqui, vocês vão ler eles. Beleza? Vou pincelar aqui os pontos mais importantes que a gente tem. Primeiro ponto, né? Importante, a abstração de contas traz um avanço na segurança e experiência do usuário necessário para que as carteiras de autocustódia de criptoativos atinjam o cidadão comum. Lindo, né? Meu Deus do céu, tá lindo demais, né? Mas o que acontece, galera? A abstração de contas é uma tecnologia que vai trazer algumas facilidades e alguma aproximação com o mercado tradicional. Todo mundo aí deve ter um aplicativo do banco, certo? Seja ele Bradesco, Santander, Itaú, enfim. E a gente percebe que é bem fácil de mexer naquele aplicativo ali. A gente fazer transações, fazer Pix, receber, consultar saldo, até fazer investimentos no próprio banco. É bem simples. Então a abstração de contas busca trazer essa facilidade, aplicativos tradicionais, né, da Web 2 para a Web 3. A gente sabe que as nossas carteiras, né, aqui, né, são bem complexas, né, e assustam muito, né, as pessoas, digamos assim, comuns, né. Pessoas comuns aqui não são nativas e não estão ainda na Web 3, né. Então por isso que é tão importante essa tecnologia. Isso de juntar uma caralhada de frases aí, você tem que lembrar, anotar no papel. Se você perder, você tá ferrado. A forma que a gente cai em golpes aí, clicando em links, ter sua carteira drenada. A forma que assinar a transação. Aparece um monte de códigos ali na hora que você assina a transação. Tem várias limitações de carteiras, você tem que ficar trocando rede. Galera, isso tudo aí é bolha. A gente tá dentro de uma bolha. Para furar essa bolha, tem que ver algo que traga facilidade. Não adianta a gente ficar preso no nosso mundo aqui. A gente precisa de mais pessoas no nosso mundo. Não se iluda. Esse mercado não vai evoluir. Esse mercado não vai prosperar se mais pessoas de pessoas comuns entrarem nele, tá? Então, é isso que essa tecnologia está falando. E é isso que essa frase linda aqui do início quis dizer, tá? Bom, aqui no índice de conteúdo, eu falo sobre justamente esse dilema da interação do usuário que eu falei aqui agora, tá? Esse grande desafio aí de tornar palatável, né, o nosso universo cripto para mais pessoas, né? Eu falei sobre um breve histórico aqui, galera, que eu não vou ler, óbvio, né? Porque é um assunto, é uma parte mais densa aqui do artigo, né? Mas é bem curioso, como eu falei para vocês aqui, desde 2016, um ano após a criação da rede Ethereum, né? Já tiveram estudos sobre essa tecnologia. A gente pode ver aqui que no caso é o WIPE 86 e o WIPE 1014, né? Lembrando, galera, que AIP é proposta de melhorias da Ethereum, tá? Ethereum Improvement Proposals. Pô, pega o meu inglês, hein? Brabo. Então vamos lá, continuando aqui. Afinal, a abstração de contas por quê? Bom, basicamente aquele resuminho que eu falei no início para vocês, né? A abstração de contas é capaz de causar uma atualização crítica na estrutura das carteiras, fornecendo aos usuários maior segurança, maior flexibilidade e uma experiência de usuário infinitamente melhor. Porque a gente é infinitamente pior do que a gente vê os próprios aplicativos de bancos aí da Web 3, da Web 2, perdão. Bom, vamos lá. Mas antes, galera, um ponto teórico bem importante de saber entender o que são nossas carteiras, né? Existem basicamente dois tipos de carteiras, que é a carteira que a gente utiliza agora, né? Posso citar o exemplo da MetaMask, que é uma carteira de propriedade externa, ou seja, são contas controladas por chaves privadas ligadas a uma entidade externa, que somos nós, tá? Nós somos a entidade externa, os usuários. Então, eu até coloquei aqui, contas de propriedade externa, contas controladas por chaves privadas. Como o nome indica, as EOAs, tá?
são contas pertencentes a algo externo à blockchain, isto é, os usuários. A gente, né? A gente utiliza a chave privada, nós somos externos à blockchain. Então, ela tem propriedades. Um saldo para representar a quantidade de ETH disponível para a conta. Aquele saldo é representativo. A gente sabe que aquele é um acesso à blockchain, né? Claro, ele não está realmente ali, é cripto, né? Um nonce para garantir que cada transação seja única. Um nonce é um cálculo matemático, digamos assim, uma espécie de hash, tá? Você pode clicar aqui no artigo, você vai ver explicando o que seria um nonce. Um endereço exclusivo de identificação da rede, que é o nosso endereço que a gente passa para outra pessoa, para ela mandar saldos para a gente, enfim, a gente coloca em plataformas. Então, as EOAs usam um processo chamado signatário, aquela assinatura de transações que a gente faz, né, na nossa carteira, né, seja para comprar, mintar, vender, colocar pool de liquidez, que é composto de uma chave privada e uma chave pública. A chave privada pode ser usada para assinar mensagens digitais e a chave pública pode emitir que qualquer pessoa verifique se uma determinada assinatura foi assinada por sua chave privada correspondente. É basicamente aquela ideia de chave privada e chave pública, né, galera? Eu tenho minha chave privada que dá acesso a isso e quem tem acesso à minha chave pública, ela pode ver que realmente eu escrevi aquela mensagem, tá? Olhando a minha chave pública. Beleza? Tá aqui eu simplifiquei o conceito de conta, o objeto que contém seus tokens, e o conceito de signatário, o objeto autorizado a mover esses tokens. Muito interessante isso, certo? Ou seja, a gente tem nossa conta que contém nossos tokens ali, o acesso aos nossos tokens, e tem o signatário, né? A gente assina para dar autorização para mover os tokens, para realizar algum tipo de transação, né? Eles são, na verdade, basicamente a mesma coisa. Se tiver uma chave privada, terá automaticamente uma conta, e para ser titular de uma conta, terá de ser uma chave privada correspondente. É claro, né? A famosa faca de dois gumes, né? Claro, a gente tem uma chave privada aqui, a gente tem uma chave privada para ter uma conta, né, galera? E claro, cada conta tem uma chave privada correspondente, né? Contas de contrato, aí que entra o ponto da abstração de contas. Contas de contrato inteligente, né? Alguns contratos inteligentes podem ser criados, né, para se comportarem como carteiras, como wallet, né? E são apropriadamente chamados de carteiras inteligentes. O que acontece, na verdade, é a dissociação do objeto que contém seus tokens à conta do objeto autorizado a mover esses tokens. Isso é perfeito. Matou a charada ali. Percebe que aqui em cima eu coloquei que, basicamente, conta e signatário são a mesma coisa nas EOAs, né? Essas contas que nós vimos aqui, certo? Aqui em cima. As contas chamadas de contas de propriedade externas, enfim. Então, basicamente, a conta ali e a assinatura, o signatário, são a mesma coisa. Só que a conta de contrato inteligente, não. O contrato inteligente consegue separar o que é conta e o que é signatário, e aí que está a cereja do bolo, né? Então, a gente vê aqui, vamos lá, o que acontece na verdade é a dissociação do objeto que contém seus tokens à conta do objeto autorizado a mover esses tokens ao assinante. No jargão da ciência da computação, dizemos que a conta foi abstraída, daí o termo da abstração de contas, daí que surgiu esse termo. Então vamos lá, não é mais um modelo geral de conta que serve para todos os casos de uso. Em vez disso, cada usuário poderia ter uma conta adaptada às suas necessidades. Esse é um ponto muito interessante. Como a gente está envolvendo contratos inteligentes, dissociando a sua conta, os seus ativos, da assinatura, as autorizações dos seus ativos, cada pessoa pode personalizar da forma que quiser. Ou seja, eu posso dar mais segurança para determinado grupo de ativos e eu posso dar mais acesso a outro determinado grupo de ativos. Ou seja, eu posso até criar uma conta corrente e uma conta poupança mais segura que ninguém tem acesso a esses ativos. Eu posso assinar transações, só autorizar transações ali para aqueles tokens que estão na minha conta corrente, e mesmo que eu caia um scan, aquilo não drene meus tokens que estão na conta poupança. Isso é um dos exemplos que a gente pode citar aqui. Sensacional isso, né? E aqui a abstração de contas, como eu falo justamente sobre essas dezenas de aplicabilidades dessa tecnologia. Por exemplo, multicall, chamada múltipla. Se você estiver usando um DApp no Ethereum hoje, precisa fazer uma nova transação para cada interação na cadeia. Isso é frustrante, demorado e caro por causa das taxas de gás tão altas na Ethereum hoje. Com a abstração de contas, você pode agrupar várias transações agrupar várias transações em uma e executar a sequência de operações em uma transação conhecida como transação atômica. Ou seja, galera, basicamente a gente, por exemplo, no caso de piscinas de liquidez, a gente coloca dois ativos numa piscina de liquidez, numa pool, né? A gente tem que aprovar esse ativo, aprovar o outro ativo para a gente colocar ali, certo? Na verdade, 3 aprovações, a gente aprova cada um. Eu dei até um exemplo aqui, ó,
geralmente requer 3 transações, né? Aprovar cada um dos ativos e depositá-los, né? Certo? Porém, com a multicall, a gente poderia juntar todas essas transações numa só, num bloco só. Fazer apenas uma transação para tudo isso, certo? Ora, eu quero fornecer liquidez com par específico. Para que eu tenho que aprovar cada um separadamente? Então, a abstração de contas, uma conta de contrato inteligente, me permite fazer isso. Tá? Agrupar transações e dar uma aprovação só. Ou seja, eu consigo economizar, né, taxas com isso. Isso é bem interessante. Tá? Chave de sessão e segmentação de conta. Elas permitem que você pré-aprove as regras para interagir com o DIEP, para que você possa usá-lo quanto quiser dentro dessas regras sem precisar assinar todas as transações. Em outras palavras, você pode usar um DIEP sabendo que seus ativos estão protegidos porque restringiu o que o DIEP pode e não pode fazer com eles. As sessões podem ser definidas de várias maneiras. Os parâmetros podem incluir uma determinada duração, uma quantidade máxima de gás, limite diário de saque, um volume máximo. Isso aqui é muito interessante. Um dos exemplos disso aqui foi aquilo que eu falei, sobre você segmentar uma conta corrente, uma conta poupança. Outro exemplo é o seguinte. Você pode aprovar, você está na plataforma da Aave. Você pode aprovar ali um empréstimo seu, de USDC, um determinado valor, tá? E só, acabou. O protocolo ali não vai ter mais acesso à sua carteira. O que acontece, galera? Tem um grande problema aqui em alguns protocolos grandes, como o Uniswap e a Aave, das aprovações infinitas. Ou seja, quando eu aprovo, por exemplo, um token na Uniswap, ele infinitamente está aprovado. Perceba que você não paga taxa de novo para ele. Então, o que acontece aqui, essa proposta aqui, essa tecnologia é o seguinte: eu posso aprovar especificamente o quanto que eu vou deixar aprovado ali no protocolo e por quanto tempo também. E posso segmentar contas na minha carteira também, segmentar aprovações distintas entre ativos também. Então isso é a liberdade de fato nos seus ativos, né? A gente percebe que muitos protocolos ali se metem muito na nossa vida, né? Tomam conta dos nossos ativos literalmente. A gente pode ver que na OpenSea, se você reparar as mensagens que aparecem na MetaMask, né? Basicamente ela está dando acesso, você está dando acesso total à OpenSea a mexer nos seus ativos ali. Certo? A gente confia numa organização centralizada. Isso aqui busca evitar isso, né? Diminuir assim o poder dos protocolos e aumentar o nosso poder, né? O poder da nossa carteira. Bem interessante. Recuperação social, o fim das frases sementes. Vitalik disse que a recuperação social é meu método preferido para proteger uma carteira. Cara, de quem não é, pela facilidade, né? O objetivo da recuperação social é proteger as pessoas caso elas percam as suas contas ou se as contas forem comprometidas. A recuperação social evita frases sementes, né? Esse método típico que a gente já conhece, né? Um monte de frases lá organizadas, né? Pois são difíceis de usar e são uma grande barreira, claro, uma grande barreira da ação em massa, né? É uma loucura total uma pessoa ter contato com a MetaMask, né? Uma pessoa comum, né? Com a recuperação social, se você perder sua chave privada, poderá autorizar uma nova chave com o proprietário legítimo da carteira. Isso é muito interessante. Eles chamam, se eu não me engano, não está aqui, mas eles chamam de guardiões, né? Você pode escolher guardiões da sua carteira. Ou seja, ao invés de você ter que decorar frases semente, ao invés de você ter que anotar num papel, você deixar em qualquer lugar, você pode ter guardiões, que pode ser uma carteira terceira, pode ser uma entidade centralizada, até um projeto que crie, né? Que seja um recuperador de frases, né? Claro, também é algo bem polêmico, né? Uma organização centralizada tomar conta disso. Mas, enfim, ela pode não ter acesso. A gente sabe que, por exemplo, ela pode usar a tecnologia do ZK, né? Zero Knowledge. Ela não vê nada que tem ali. Ela apenas sabe que é verdade. Então, aquilo está atrelado à sua carteira, ao seu nome registrado ali na entidade. Então, você pode recuperar aquilo. Então, é bem interessante isso aqui. Ou seja, é uma forma de recuperar a senha de forma fácil, galera. A gente perde senha, a gente sabe que a gente perde senha a todo momento. As pessoas comuns perdem senha dos e-mails a todo momento. Então, isso aqui é uma forma de recuperar fácil. Seja uma organização centralizada, oferecendo um serviço, seja alguma plataforma que surge ainda no mercado. Olha aí, né? Que interessante. Uma plataforma que pode surgir no mercado de realmente fornecer recuperações de senha de forma descentralizada. Interessante um protocolo desse, tá? Ou esse guardião, né, pode ser um terceiro mesmo, uma carteira, enfim, que você confie, algo nesse sentido. Autenticação multifator, galera, isso aqui é vital, né? Isso aqui é vital, a gente tem que ter isso. E a gente já tem, né? Já tem várias carteiras, como Bravos Wallet, como a ArgentX Wallet também tem isso. Autenticação de 2 ou mais fatores, né? A abstração de contas permite que você tenha contas que exijam assinaturas de várias chaves para apenas uma transação ser aprovada.
Isso é bem diferente de usar uma carteira com várias assinaturas, como a Genuine Safe, né? A diferença, como o Vitalik diz nesse post, você tem um link aqui, é que as carteiras que utilizam AA podem oferecer maior personalização, segurança e usabilidade, que basicamente a Genuine Safe ela oferece um serviço de várias assinaturas ali. Só que é diferente da concepção da abstração de contas, onde você pode definir até que ponto vai sua segurança, que tipo de autenticação de fator você quer. Você quer colocar no seu celular, ou se você quer colocar apenas um código em algum app, por exemplo, o Authenticator, que a gente tem aí no smartphone também. Então você pode personalizar isso melhor, fica a seu critério. Tá? É bem bacana aqui. Bom, plugin, né? Busca de flexibilidade. Como a gente está falando de um contrato inteligente, né? Que tem essa abertura tecnológica para personalização, a gente pode pensar também na concepção de plugins, né? Desenvolvedores podem posteriormente, ou seja, no futuro, criar plugins com novas funcionalidades que desejam ativar ao criar sua conta. Isso é fantástico, né? Eu posso criar um projeto hoje usando tecnologia de abstração de contas e futuramente surgirem plugins, né, para acoplar ali e evoluir esse meu aplicativo, evoluir essa minha aplicação, né? Isso é bem interessante. Botar novas ferramentas na minha aplicação, né? Então, a abstração de contas também possibilita isso. Assinante de hardware. Faça do seu telefone uma carteira de hardware. Galera, eu já utilizo isso, sensacional. Por exemplo, uso a carteira Bravos. Quando eu assino alguma transação, ou seja, faço alguma operação aqui no browser, né? Que tem a carteira no browser aqui. Eu posso até mostrar para vocês, ó. Tá ela aqui, no caso, tá? Então, quando eu assino uma transação para ela aqui, eu assino ali e ela vem aqui para minha carteira, né? No aplicativo aqui no meu smartphone para eu assinar também. Ou seja, basicamente, meu smartphone se tornou uma hard wallet. E como é que eu assino isso? Com reconhecimento facial, galera. Eu posso colocar reconhecimento facial também a digital, né? Quem tem Android aí utiliza bastante aí também digital. É sistema Android. Beleza? Então isso aqui é extremamente interessante, que pode causar realmente uma revolução aí no mercado até de hard wallets, né? Isso é muito interessante. Aqui algoritmo de assinatura mais eficiente, pode levar a taxas mais baixas de gás, executando menos etapas de cálculo, enfim, isso é algo mais ligado ao mundo da programação, né, especificamente. Pague taxas em qualquer token, isso é sensacional também. Na Ethereum e demais blockchain, você precisa de um determinado token para pagar uma taxa de gás, galera. Todo mundo sabe disso, né? Tá na Ethereum, precisa de Ethereum. Tá na Polygon, precisa de Matic, tá? Isso é um verdadeiro fardo para os usuários, né? Pois você não tiver a quantidade suficiente do token na carteira, precisa fazer uma transferência, um swap, a gente sabe muito bem como é, né? Às vezes falta ali, né? A gente está usando uma carteira, todo mundo tem várias carteiras, né? A gente está usando uma carteira especificamente para fazer um mint, para fazer alguma transação, ou para testar algum protocolo, uma aplicação, e falta ali a taxa de gás, tem que fazer um swap, a gente gasta gás, ou a gente tem que enviar de outra carteira, a gente gasta gás. Então, a solução disso é possibilitar que outros tokens possam fazer esse pagamento. Tá? Sensacional, ainda que seja na blockchain não nativa. Isso é muito bom, né? Sensacional isso. E aqui os projetos podem pagar taxas para vocês. Olha que interessante isso também. Os protocolos podem atuar como pagadores das taxas de gás em nome dos usuários. Isso, além de reduzir significativamente a guerra de gás entre os usuários, também pode ser utilizado como mecanismo de adoção de usuários. Olha que sensacional. A gente viu recentemente a Blur, né? Uma plataforma de marketplace de NFT, ganhar o mercado da OpenSea por simplesmente zerar as taxas de negociação. Então, óbvio, né? O cara que pensa em flipar NFTs, ele vai pensar em ter lucro, então ele vai passar a plataforma que está com zero taxas ali, né? A OpenSea, no caso, cobra só da OpenSea, fora os royalties das coleções, cobra 2,5%. E a Blue veio e zerou isso. Então teve um volume de negociação enorme porque as pessoas migraram para lá. Então imagina você um protocolo que possa usar a tecnologia de abstração de contas que pague taxas para vocês. Olha que disruptivo seria isso. Isso é sensacional, galera. E a gente vai ver isso. Por isso é importante o estudo. O artigo não é à toa sobre uma tecnologia. Ai, que lindo aqui, vamos filosofar sobre isso. Não, é algo que pode colocar à frente no mercado. Coisas que já estão sendo desenvolvidas. Beleza? E é com isso que eu termino aqui. A gente mostrou muitas aplicações interessantes dessa tecnologia. Espero que você tenha gostado. E claro, vou deixar o artigo completo para vocês darem uma lida nisso aqui, cara. Mantenha em mente essa tecnologia, porque acredito que já para o próximo ciclo de alta, ela vai fazer, até 2025, né? Ela já faça grande diferença no nosso mercado, beleza? Então é isso aí, um abraço. Claro, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aí, cara. Senta o dedo no like, compartilha, isso ajuda muita gente, valeu? E vamos que vamos, até o próximo vídeo.